Olá, alunos. Meu nome é Wander Pires, sou professor de Química do curso Oficina de Química. Hoje estou aqui para falar para vocês acerca de um assunto muito simples, mas que os alunos muitas vezes não dão as devidas atenções com relação à interpretação das questões. Mudança de estados físicos. Mudança de estados físicos aparece em muitos vestibulares de todo o Brasil. Vamos começar falando aqui de forma simples, depois vamos aprofundando um pouquinho mais. Seguinte, aqui são os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Bom, quando eu tenho uma substância que está no estado sólido e passa para o estado líquido, essa mudança recebe nome. O nome dessa mudança vai ser fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Lembrando que a vaporização ela pode ser de três formas. Podemos ter a evaporação, que é uma vaporização que acontece de forma lenta e natural, a ebulição, que é uma vaporização que já acontece de forma rápida e provocada, e a calefação, que é uma vaporização brusca, uma vaporização instantânea. Uma observação importante acerca da evaporação é que a evaporação ocorre em qualquer temperatura. Quando estivermos vendo o estudo das ligações químicas, iremos entender um pouco mais acerca desse fato. Se agora estivermos fazendo as transformações no sentido inverso, do gasoso para o líquido, teremos a liquefação e a condensação. Liquefação ocorre com o gás ele se liquefaz, enquanto o vapor se condensa. Então, cuidado. A liquefação é quando o gás passa para o estado líquido. A condensação é quando o vapor passa para o estado líquido. No estudo dos gases, iremos ver um pouco mais acerca de gás e vapor e vamos entender a diferença entre cada um destes. Do líquido para o sólido, teremos a solidificação. E se fizermos uma mudança direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passarmos pelo estado líquido, estaremos fazendo a sublimação. Três exemplos de sublimação. A sublimação ocorre com a naftalina, com o gelo seco, que é o CO2 solidificado, e com iodo. Iodo sólido puro ele sublima. Mais um aqui, a cânfora. A cânfora também é uma substância que sublima. Agora os detalhes que os alunos às vezes deixam passar despercebido nas questões vestibulares. A diferença entre os estados físicos é a proximidade ou afastamento das partículas. Quando as partículas estão muito próximas, o estado que tem é sólido. Se elas estiverem de forma dispersa, estado gasoso. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Quando eu saio do estado sólido para o estado líquido, as partículas se afastam. Do líquido para o gasoso, as partículas se afastam ainda mais. No momento do afastamento das partículas, alguma coisa deve estar quebrando. E no momento que você volta ao estado físico, elas se aproximam, alguma coisa deve estar se formando. Vamos analisar com calma. Como seria a fórmula da água no estado sólido? H2O. Como seria a fórmula da água no estado líquido? H2O. E no estado gasoso continua sendo H2O. Se durante as mudanças de estado eu continuei tendo H2O, isso significa que as ligações que haviam entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio não se rompeu. Então, no momento da mudança de estado, a ligação entre os átomos ela não se quebra, ela não se forma. O que acontece vai ser isso aqui, Se eu faço uma fusão, se eu faço uma vaporização, as partículas se afastam, é porque nesse momento estará havendo quebra de ligações intermoleculares. No caso da água, seria a quebra da ligação de hidrogênio ou formação da ligação de hidrogênio entre as moléculas.
Se nesse sentido ocorre o afastamento, no sentido inverso, as partículas iriam se aproximar, então haveria formação de ligações intermoleculares. Outro detalhe importante, para que o gelo derreta, para que a água passe para o estado gasoso, é necessário que haja uma absorção de calor. Essas transformações que acontecem com absorção de calor ou com liberação de calor são importantes também para a resolução das questões. Então, o que acontece? Se eu faço uma fusão, se eu faço uma vaporização, para o gelo derreter, ele precisa absorver calor. Para a água entrar em vaporização, ela também precisa absorver calor. Essas transformações que ocorrem com a absorção de calor são transformações endotérmicas. Já no sentido contrário, quando você faz, por exemplo, a condensação do vapor d'água, ou quando você faz uma liquefação de um determinado gás, ou quando você faz uma solidificação, são transformações que estão ocorrendo com liberação de calor. Então, são processos exotérmicos. Também são detalhes importantes de se observar as transformações endotérmicas, que absorvem calor, fusão, vaporização e a sublimação do sólido para o gasoso, e as transformações exotérmicas, que liberam calor, seria a liquefação, a condensação, a solidificação, por exemplo. Bom, um outro detalhe importante é observar o seguinte: no estado sólido existe movimento, porém é muito pouco esse movimento. Nós não conseguimos visualizá-lo, mas tem movimento, a matéria ela não para. Só que quando você passa para o líquido, o movimento aumenta, e quando passamos para o estado gasoso, esse movimento aumenta ainda mais. A energia relacionada com o movimento é chamada energia cinética. Então, quando eu faço uma transformação como uma fusão, o movimento aumenta a energia cinética. Se eu faço uma transformação como vaporização, o movimento aumenta a energia cinética. Então, transformações nesse sentido são transformações que ocorrem com aumento da energia cinética média entre as partículas. Se você faz uma liquefação, uma condensação, uma solidificação, as partículas estão saindo de um estado de maior movimento e estão passando para um estado de menor movimento. Então, nesses casos, a energia cinética média está diminuindo. Isso é uma associação importante, principalmente porque tem alguns vestibulares que gostam de cobrar ciências da natureza. Como assim? Na mesma questão, eles colocam proposições de química, proposições de física e proposições de biologia. Então, não podemos enxergar determinado assunto apenas com os olhos para uma determinada disciplina. Temos que enxergar de forma contextualizada, relacionando as áreas. Isso é importante. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar exemplos de algumas questões dos vestibulares do país que cobraram mudanças de estado físico. Questões essas que, ao primeiro momento, a gente pode não perceber esse assunto, mas analisando com um pouco mais de cuidado, vamos perceber a importância desse assunto. Daqui a pouco. Olá pessoal, agora vamos analisar proposições dos últimos vestibulares que relacionam mudanças de estados físicos. A primeira proposição que vamos analisar é de uma questão do ano de 2015.2 da prova da UFRGS. É a proposição B. O alumínio metálico é produzido a partir da fusão fracionada da bauxita, minério constituído por óxido de alumínio. Poxa, fusão fracionada. Fusão é mudança de estado físico. Se eu pego o óxido de alumínio sólido e faço a sua fusão, eu vou obter óxido de alumínio líquido, e não alumínio, como a proposição está querendo deixar claro. Essa proposição é falsa. Vamos para a próxima. A próxima é da prova da Baiana, de Medicina, do ano 2013.1. A proposição 02 fala: o silício puro é um bom condutor de eletricidade que é obtido pela fusão do óxido de silício. De novo, uma proposição bem semelhante a essa que vimos da UFRGS. Agora ela fala que o silício é obtido pela fusão do óxido de silício. Se eu tenho o óxido de silício sólido e faço a sua fusão, eu vou obter o óxido de silício líquido e não o silício. Mais uma vez, proposição falsa. Vamos para a próxima.
A próxima foi do ano de 2015, do Instituto Federal de Goiás, a proposição B. Quando a substância se encontra no estado líquido, suas partículas possuem maior liberdade para deslocamento, não existindo interação entre elas. A questão está falando do estado líquido. Vimos aqui todas as mudanças de estado líquido, de estado físico, desculpa. Durante as mudanças de estado físico, o que acontece é a quebra de ligações intermoleculares ou formação de ligações intermoleculares. No estado sólido existe força intermolecular, no estado líquido existe força intermolecular, no estado gasoso não. Aqui fala, quando a substância se encontra no estado líquido, suas partículas possuem maior liberdade em relação ao sólido, não existindo interação entre elas. No estado físico, no estado líquido, há interação entre as partículas. Essas interações se quebram, essas interações se formam, mas há interação entre as partículas. Então, essa proposição é falsa. Vamos para a próxima. A próxima é do ano de 2015, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. É a proposição 01. A fusão é um processo que ocorre com rompimento de ligações e formação de átomos livres, elétrons e íons, numa distribuição neutra de cargas. Vamos lá. Mais uma vez ele falou fusão. Fusão, até onde eu sei, é mudança de estado físico. Aqui ele diz, a fusão é um processo que ocorre com rompimento de ligações, formando átomos livres. Espera aí. Se eu fizer a fusão do gelo, a fusão da água, eu vou obter H e O? Não. Eu vou pegar a água sólida, faço a sua fusão, obtenho água líquida. No momento da fusão, não há rompimento de ligação entre os átomos. O que se quebra ou que se forma são as ligações intermoleculares. Essa proposição também é falsa. Vamos à próxima. A próxima, novamente, é uma questão do vestibular da UFES, do ano de 2014. A letra B fala, o processo de resfriamento da água é endotérmico. Resfriamento da água. Resfriamento é como se eu estivesse vindo nesse sentido. Se eu estivesse saindo do gasoso para o líquido, se eu estivesse saindo do líquido para o sólido. Isso corresponde ao processo de resfriamento. E resfriamento é um processo exotérmico. A proposição fala, o processo de resfriamento da água é endotérmico, logo essa proposição é falsa. Vamos analisar a próxima. A próxima é do Instituto Federal de Goiás, do ano de 2014, a proposição B. Ao passar do estado líquido para o estado sólido, a água libera energia na forma de entalpia, ocorrendo assim uma transformação física exotérmica. Então agora essa proposição é correta. Olha o que ele fala. Ao passar do estado líquido para o estado sólido, do estado líquido para o estado sólido, transformação exotérmica. Ao passar do estado líquido para o estado sólido, a água libera energia, transformações exotérmicas ocorrem com liberação de calor, liberação de energia, liberação de entalpia. Então a água libera energia na forma de entalpia, ocorrendo assim uma transformação física exotérmica. Essa proposição é verdadeira. E vamos à próxima. A próxima foi da Universidade Federal de Pernambuco, do ano de 2014, a proposição 04. No momento em que um líquido entra em ebulição, são normalmente rompidas as interações de Van der Waals e ligações covalentes. Quando uma substância muda o seu estado físico, o que se quebra, o que se forma são as forças intermoleculares. Eu posso relacionar aqui as interações de Van der Waals. Agora, quando ele fala ligações covalentes, se eu fizer a mudança de estado físico da água, em momento algum a ligação entre H e O vai se romper. O que se quebra e o que se forma no momento das mudanças de estado são as forças intermoleculares, as interações interpartículas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Um forte abraço e até a próxima.